Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este treinamento de análise de ações. Eu espero que até aqui os conteúdos tenham sido bem acessíveis para si e que não tenhas tido muita dificuldade para entender, mas caso haja dificuldades, deixe ficar aqui nos comentários para que a gente possa melhorar e para que a gente possa te atender da melhor forma possível. Bom, hoje nós aqui vamos falar dos corretores que existem na Bolsa de Valores de Moçambique. Quem são? Quem são os corretores pelo qual nós podemos nos aliar a eles para juntos fazermos operações na Bolsa? E como é que eles estão subdivididos? Bom, no seu todo, atualmente temos 20 corretoras de valores, das quais a maior parte delas, ou quase todas elas, são custodiantes. O que isso significa ser custodiante? Ser um agente de custódia significa ser aquele agente que guarda os títulos, certo? Custodia. É que nem no assunto do matrimônio, né? Quando um casal se separa, tem aquele que vai ficar com a custódia do filho, que vai ficar sob tutela do filho. Então, nos títulos ou na Bolsa de Valores também existe isso. Significa o quê? Que eu vou comprar o título, mas não vou levar o título para minha casa. Porque se fosse para vender também tinha que depois voltar para o corretor, fazer todas essas coisas. Então, para que os títulos sejam livremente transacionados no mercado, há necessidade de haver um agente custodiante, aquele que vai ficar com os títulos. Então, esses agentes custodiantes são geralmente os corretores. A maior parte dos corretores, quase que todos eles, são agentes custodiantes, quer dizer, tu compras os títulos com eles e eles custodiam, eles ficam com o título. Tu ficas com o direito, ou seja, com o contrato que tu tens com aquela corretora. Quando tu compras, tu irás ver na tua carteira de investimento que, olha, eu tenho tantas ações, por exemplo, da CDM, eu tenho tantas ações da HCB, na plataforma da corretora. Agora, a corretora é que vai ficar com aquele título físico ali, ele vai colocar, olha, Armando tem tal, Alfredo tem isto, Antônio tem aquilo, certo? Então, isso é que é ficar sobre custódia. Então, corretores são 20 e custodiantes também são 20. Agora, os corretores, eles se dividem em dois. Existem uns que são brokers, existem outros que são dealers. Qual é a diferença entre um corretor que é broker e um corretor que é dealer? Bom, os brokers, eles só funcionam como intermediários. O que é que isso significa? Funcionar como intermediário significa nada mais, nada menos que eu não posso comprar títulos e manter para te revender. Ou seja, eu não revendo títulos. Eu apenas procuro alguém que quer comprar e procuro alguém que quer vender e faço com que ele se encontre. Eu estou ali apenas como intermediário. Esse aqui é um broker. Um broker, ele só faz o serviço de intermediação. Agora, enquanto que um dealer não, ele pode comprar os títulos, manter em carteira. Manter em carteira significa guardar com ele, depois te vender, certo? E isso chama-se tomada firme, certo? Então, os dealers podem fazer tomada firme, enquanto que os brokers não fazem tomada firme, certo? Então, tomada firme é esse processo mesmo que eu vim aqui explicar. Eu espero que até aqui tu esteja a entender muito bem esta aula, certo? Mas caso haja alguma dúvida, coloca a tua dúvida, certo? Continuando, qual é a vantagem de tu abrir conta com um broker e qual é a vantagem de tu abrir conta com um dealer, certo? Qual deles é o melhor? Bom, não existe aqui um ponto que eu vou dizer que opa, este é melhor que este, certo? Existem pontos positivos e negativos para cada um. Quais são os pontos positivos para os brokers? Bom, os pontos positivos para os brokers é que eles vão te vender o título ao preço que o mercado está a dar. Se o mercado está a vender a 2.1, ele vai te vender a 2.1. Por quê? Porque ele está à procura de alguém que está a vender, certo? Então, se o mercado está a oferecer a 2.1, você vai comprar a 2.1. Essa é a vantagem do broker. Enquanto que já o dealer, antes ele te oferece geralmente os títulos que eles têm em carteira. E ele pode especular. Especular significa vender a um preço mais elevado do que aquele que está no mercado. Ele pode vender a um preço superior, por exemplo.
ele pode comprar um título a 2.1 e te vender a 2.5. Significa que você vai ter comprado com uma margem de acréscimo, certo? Mas, em termos de disponibilidade de títulos, os dealers são mais rápidos a fazer as operações em relação aos brokers. Os brokers eles têm uma desvantagem porque eles devem encontrar alguém que quer vender os títulos nas condições que tu queres comprar. Então, se eles não encontram, a operação não é fechada. Ou, se queres vender, ele tem que encontrar alguém que quer comprar nas condições que tu estás a procurar. Se eles não encontram, não é possível fechar a operação. Você vai ter que esperar. Enquanto que o dealer já é diferente. Por ele ter os títulos em carteira, ele pode te vender, porque ele também é uma das partes naquele negócio. Certo? Deu para entender isso? Estamos a dizer o seguinte, que se eu for um dealer, como eu tenho, por exemplo, esta caneta, vamos supor que essa caneta seja um título que é negociado lá na Bolsa de Valores, e você quer comprar essa caneta a 10 meticais, certo? Vamos supor isso. Você quer comprar essa caneta a 10 meticais, e essa caneta no mercado está 15, certo? Eu como dealer posso te vender a 10, porque tenho a caneta, eu posso te vender a 10. Se essa for a minha necessidade. Se não for a minha necessidade, não vou te vender. Significa o quê? Que em termos de disponibilidade de título, é possível que as operações sejam rapidamente fechadas com os dealers, certo? Em relação aos brokers. Mas os brokers têm essa vantagem em relação ao preço, certo? Bom, esta foi mais uma aula. Se você quiser saber em termos de lista, quais são os corretores, entra www.eduquinvest.co.mz e vai no menu encontrar corretores. Tu irás ver lá a lista dos corretores que existem e vem com os números que você pode entrar em contato com eles, certo? Então, em jeito de resumo, nós falamos aqui de corretores, falamos que os corretores temos corretores e temos custodiantes. Custodiantes são aqueles que mantêm os títulos ou ficam com os títulos, são tipo um guarda dos títulos. Em termos de números, nós temos 20 corretores, certo? Eles eram divididos em dois, em brokers e dealers. E os brokers são aqueles que só fazem intermediação, enquanto que os dealers podem fazer tomada firme. E dissemos também que você pode visitar o site da Eduque Investimentos para visualizar quais são os brokers, quais são os corretores que existem na Bolsa de Valores. Então, se deu para entender tudo isso, ficamos para a próxima aula. Muito obrigado.